Shalom a todos, novamente. O tema da mensagem para essa paraxá é uma palavra profética. O tema dessa mensagem é uma palavra profética. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a compartilhar essa mensagem com tantos ensinamentos que o Senhor trouxe, primeiro para a minha vida, durante essa semana com essa paraxá 41 Pinhas, que eu possa ser capacitado pelo Senhor, que os meus irmãos e irmãs possam receber no coração as tuas revelações, tão importante, e que a gente possa seguir confiando no Senhor. É o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, fica conosco, já se faz tarde, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, uma palavra profética. Existem muitos segredos na Torá que somente Hashem, através da Ruach HaKodesh, pode nos revelar. Em uma leitura comum, uma leitura rápida, muitas coisas passam desapercebidas aos nossos olhos, principalmente se não soubermos o significado das palavras em hebraico, a Lashon HaKodesh, a língua sagrada, que Hashem escolheu para nos passar as suas instruções através da Torá. Eu quero trazer para vocês um exemplo para que vocês possam entender melhor o que eu estou dizendo. Hashem deu uma instrução para Moshe e Eleazar, filho de Aharon, o sacerdote, para fazerem um censo do povo de Israel, alguns meses antes do povo entrar na terra prometida, descrito nessa paraxá 41, Pinhas, Finéias, no capítulo 26, que descreve ali os nomes dos líderes de cada subfamília dentro de cada tribo do povo de Israel. Cada um destes nomes com um significado em hebraico. Bamidbar, Números, capítulo 26, versículo 5, descreve ali os descendentes de Reuven, Hanor, Enoque, que em hebraico significa dedicação. Palu significa destacado, e assim segue até Bamidbar, Números capítulo 26, versículo 51. Eu vou ler somente o significado destes nomes em hebraico, começando com Hanor, Enoque, que significa dedicação, e os demais na sequência: destacado, moradia, viticultor, meu Deus é Pai, meu Pai é exaltado, mão direita, ele estabelecerá, amanhecer, pedido, atalaia, festivo, quieto, meu ouvido, cuidadoso, jumento selvagem, heróico, petição, rompimento, amanhecer, moradia, poupado, verme, boca, ele voltará, cauteloso, temor, terebinto, espera em Deus, vendido, Deus é socorro, porção, fronteira de Deus, fama da sabedoria, poço, sombra do medo, plantio, camelo jovem, acampamento, observador, destruição, meu irmão é exaltado, serpente, da praia, encurvado, agrado, retém, pacífico, proeminente, meu Deus é rei,
Deus distribui, multicores, forma e, por último, compensação. Se analisarmos o significado de cada um desses nomes isoladamente, não teremos como identificar quase nada. Entretanto, não existe nenhuma coincidência sobre o significado destes nomes e a ordem que eles foram colocados. Isso revela ali um grande segredo oculto. Mensagens proféticas de Hashem para a nossa vida. Descreve a redenção de Hashem para as nossas vidas através do sacrifício de Yeshua no madeiro. Em profecias, lá, Yeshua no Tanar. Vamos entender isso um pouco melhor. Eu mesmo posso afirmar a primeira frase. Yeshua se ofertou como dedicação, foi destacado e se tornou a moradia do Pai. O grande viticultor Hashem que nos plantou no Mashiach. Yeshua afirma a próxima frase: meu Deus é Pai, meu Pai é exaltado e eu sou sua mão direita. Ele estabelecerá o amanhecer da humanidade, porque tenho pedido a Ele para ser o seu atalaia. Dessa forma, festivo se tornará o coração daquele que sofreu quieto. Hashem tem falado ao meu ouvido: meu Pai é cuidadoso para fazer com que o inimigo fuja como um jumento selvagem. Em resposta, nós profetizamos. Por meio de um ato heróico do sacrifício de Yeshua, Israel se voltará em petição a Hashem. Então haverá o rompimento das trevas e um novo amanhecer do sol da justiça. Hashem proclama: Jerusalém será minha moradia, e meu povo será poupado, mas o restante será como verme, e calarei cada boca que profere o mal. A cada um dos trabalhadores da vinha, cada uma pessoa pronunciará: o rei, sim, ele voltará. Seu povo se tornará cauteloso e cheio de temor. Reflorescerá como terebinto, uma espécie de carvalho. Espera em Deus, tu que foste vendido, porque Deus é socorro e a tua porção. Mashiach é a fronteira de Deus e te fará ouvir e saber sobre a fama da sabedoria. Resgatará você do poço e da sombra do medo. Hashem cuidará de seu plantio. O povo terá a força de um camelo jovem. Residirão em seu acampamento. Hashem é observador, guardião e te livrará da destruição. Porque, meu irmão, Yeshua é exaltado. Ele derrotou a serpente, assim como o que habita além da praia, no profundo mar. Seu povo não andará encurvado. Aqueles que são de seu agrado, Hashem retém consigo. Yeshua retornará a nós, o pacífico, o proeminente Maranata, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. E Yeshua, o próprio Mashiach conclui: meu Deus é rei, meu Deus distribui o bem, habita entre o arco multicores.
Vocês não podem ver a forma dele, mas ele está entre vós. Somente Hashem tem poder para trazer sobre suas almas a verdadeira compensação. O último nome, que significa compensação, aos vencedores no final serão compensados com a coroa da vida. Uma promessa. A verdadeira compensação de Hashem para as nossas vidas através do sacrifício de Mashiach Yeshua. Esta é uma revelação de Hashem usando o significado destes nomes em hebraico. A expressão de profecias. Existem ainda muitas outras coisas ocultas nas Escrituras Sagradas, promessas, profecias, que o Senhor deseja nos revelar. Mas precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos para receber e entender. O Senhor tem para cada um de nós um chamado, com um bom futuro. Mas só poderemos exercer o nosso chamado e desfrutar desse bom futuro se nós compreendermos hoje que nós precisamos da ajuda do Senhor e forças para obedecer às suas instruções através das Escrituras Sagradas. E precisamos compreender o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Adonai, sei que o caminho dos seres humanos não se encontra sob o controle deles. Os humanos não são capazes de dirigir os próprios passos enquanto caminham. Nós não sabemos escolher absolutamente nada. Mas Hashem nos escolheu para sermos um modelo para as nações. Então precisamos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para nos posicionarmos no centro da vontade de Hashem e certamente estaremos no melhor lugar, na melhor posição que o Senhor tem para nós estarmos nessa terra. Mas somente Hashem pode nos instruir de como chegar nessa posição, como chegar nesse lugar e estarmos no centro da vontade dele. Shlomo, um homem que recebeu sabedoria de Hashem para governar nessa terra, considerado um dos homens mais sábios do mundo, declarou, Correlete, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1. Eu me dediquei a tudo isto, examinei com cuidado e concluí que o justo e o sábio, bem como seus atos, estão nas mãos de Deus. Não se pode saber se estas pessoas e seus atos serão recompensados com amor ou com ódio. Tudo pode acontecer. Yeshua chamou Kefa, Pedro, para cuidar de suas ovelhas e profetizou. Yohanan, João, capítulo 21, versículo 18. Sim, eu lhe digo, quando você era mais jovem, vestia-se e ia aonde queria, mas quando envelhecer, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará onde não deseja ir. Ser amado por Hashem através de Yeshua nos coloca em uma condição de ser amado também por outras pessoas que temem o nome sagrado de Hashem. Entretanto, ser odiado por pessoas que de alguma forma estão a serviço de Hassatã nesse mundo. Shlomo registrou o que ele observou na vida e Yeshua alertou a Kefa, Pedro, como ele, Kefa, no exercício do chamado de Hashem, através de Yeshua para a vida dele, como ele seria tratado pelas pessoas a serviço do Império Romano. E Kefa, Pedro, não deixou o chamado dele, e mesmo diante das adversidades, Kefa nunca sentiu
nunca pensou ou imaginou que o Senhor o havia abandonado. Yeshua nunca nos deixou sozinho nessa terra, nunca. Estudiosos entre o povo de Israel relatam que Pinhas, Finéias, filho de Eleazar, o neto de Aharon, não era bem aceito pelo povo de Israel porque a esposa de Eleazar, a mãe de Pinhas, não fazia parte do povo de Israel de berço. E pelo zelo que Pinhas desempenhou para com as coisas sagradas de Hashem, Pinhas foi confirmado no seu chamado profético para servir a Hashem mais de perto. E ele aceitou o chamado de Hashem para a vida dele e foi fiel até o fim dos seus dias neste Olam. No texto que lemos na Haftarah, em Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21, nos ensina sobre o chamado do profeta Elisha, profeta Eliseu. Provavelmente ele era de uma família próspera, família rica, donos de terra, eu acredito. Em um dia de trabalho comum, Elisha estava responsável pela última junta de bois de um total de 12. E recebeu a visita do profeta Eliarro, recebeu ali uma promoção, recebeu o seu chamado de Hashem. Elisha matou os bois que eram da responsabilidade dele, usou a própria madeira da junta como lenha ali para assar os bois, e deu uma festa para os amigos dele. Elisha ofertou o que ele tinha, despediu-se dos pais, confiando de todo o coração no chamado, na profecia que ele recebeu de Hashem. Elisha deixou tudo para trás e seguiu com Eliarro em um caminho sem volta. Apesar de não saber como as coisas se dariam, ainda assim, ele confiou de todo o coração em Hashem. Elisha, em um momento da vida, era lavrador e, de repente, recebeu uma imensa promoção. Um homem que viveu por grandes feitos de Hashem através da vida dele, um homem que se tornou proeminente nas Escrituras Sagradas, em um dia de trabalho comum. Um chamado e uma escolha que mudou totalmente a história de vida daquele homem. Mudou o futuro de Elisha. Talvez você esteja agora sem boas perspectivas da vida, sem boas perspectivas de um bom futuro, passando por situações difíceis, com riscos de ficar sem emprego por algum motivo. Você pode até estar vivendo dificuldades e acreditar que a sua vida nunca vai mudar, mas eu digo a você, com os seus pensamentos, com o seu falar, com o seu modo de agir, você é o profeta da sua própria vida e disto depende o seu próprio futuro. Elisha estava trabalhando com alegria com os amigos, aguardando pelo chamado de Hashem, que tem um chamado sim para cada um de nós nessa terra. Mas precisamos estar prontos, no lugar certo, fazendo com alegria o que está nas nossas mãos fazer e aguardando com confiança pelo chamado de Hashem, um trabalho muito nobre. Então, que possamos estar sempre prontos para recebermos a nossa promoção. Entretanto, porém, contudo, tenha cuidado para você não sacrificar a sua junta de bois antes do tempo, antes de você receber o seu chamado de Hashem, para que você não passe por situações de apuros que o Senhor não tem para você passar.
Confie e espere, profetizando sempre palavras de um vencedor. Yeshua venceu a morte e nós em Yeshua somos mais do que vencedores. Eliseu estava trabalhando duro. Trabalhar na terra é duro. Lavrando a terra em conjunto com outros lavradores que estavam inclusive à frente dele. Elisha era o último da fila e estava esperando com confiança, fazendo o melhor que ele podia fazer. E Hashem está atento ao nosso coração para chamar quem está de fato pronto. Muitas pessoas não estão prontas e querem ser chamadas primeiro. Mateus capítulo 19, versículo 30. Contudo, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Ainda que as pessoas não reconheçam o seu valor nessa terra, mesmo que você tenha uma vida comum, mas tenha o seu coração para servir a Hashem, do modo dele, você será promovida para ver e experimentar o sobrenatural de Hashem na sua vida e na vida de pessoas que você ama ao seu redor. Eu sei o que eu estou dizendo, porque Hashem deseja transformar a vida de todas as pessoas que temem o nome sagrado dele. Em um instante, em um piscar de olhos, por meio de um chamado profético. Então não confie mais nas mentiras de Satã, de que tudo permanecerá na sua vida como sempre foi, porque está escrito no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, versão JB: as pessoas que conhecem Hashem serão fortes e diligentes. Uma promessa. Uma promessa nas Escrituras Sagradas de que, se conhecermos a Hashem, seremos fortes e ativos no nosso chamado. Eu oro em nome de Yeshua para que cada um de nós esteja pronto para receber esta capa sobre a nossa vida. Que possamos receber essa palavra no nosso coração em nome de Yeshua. Ninguém deveria tentar servir a Hashem antes de ser chamado, mas uma pessoa, quando chamada, deveria aceitar com alegria e deixar tudo para trás e seguir o Senhor. Eu não sei o que poderia ter ocorrido, primeiro com a vida deles e depois com uma história ao redor deles, se Pinhas, Finéias, Elisha, Eliseu ou Quefa, Pedro, não tivesse aceitado o chamado de Hashem. O que seria da vida deles? Não sei. O que seria das pessoas ao redor dele? Não sei. Se eles não tivessem aceitado o chamado de Hashem, o que seria? Que a gente possa ter entendimento disso. Hashem deseja usar a sua vida para você fazer a diferença onde você está hoje. Dentro do seu lar, em primeiro lugar, na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, não importa o lugar que você esteja. O Senhor quer usar a sua vida para fazer diferença nesse lugar, ainda que você não abra a sua boca para falar nenhuma palavra da Escritura Sagrada, porque nós ministramos o que nós vivemos. Nós ministramos para outras pessoas ao nosso redor o nosso caráter. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Eis uma declaração na qual se pode confiar. Se alguém deseja ser líder na casa de Hashem, procura uma tarefa nobre. É nobre servir o Senhor na casa dele. Shaul nos ensinou sobre isso. Uma tarefa nobre com resultados que sobreviverá por todas as gerações.
em direção à eternidade. Trabalho nobre. Porém, tenha você um chamado ministerial ou um chamado para servir onde você está. Se você não estiver pronto para servir, você poderá se frustrar e propagar frustrações pelo seu caminho. A prioridade para o exercício de um chamado começa dentro do seu próprio lar, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com a sua santificação e o seu respeito para com os demais ao seu redor. Do contrário, não terá nada para você. Nada. Menos ainda para oferecer para outra pessoa. Shaul Hachaliah, Paulo, nos ensina sobre isso em uma das suas cartas, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Além do mais, se alguém não provê as necessidades dos próprios parentes, e especialmente as da própria família, desonrou a confiança, a emuná, e é pior do que um incrédulo. Aruach Kodesh deseja nos ministrar que cada um de nós temos palavras proféticas sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sendo proferidas pelo nosso próprio coração, pela nossa própria vida. Nós ministramos e profetizamos o nosso futuro através do que nós vivemos, pensamos e falamos na nossa vida, no momento presente. O nosso futuro depende da forma como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor hoje. Começando com a nossa esposa, nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. O seu futuro está diante dos seus olhos neste exato momento. Avalie você como está a sua vida e você vai descobrir como será o seu futuro. E Aruach Kodesh deseja que compreendamos a importância de entendermos essa questão e, se necessário for, que tenhamos coragem e forças para mudar o rumo da nossa própria história, o nosso futuro. Reflita sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes, em todos os seus relacionamentos com as pessoas do seu convívio, começando dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na sua congregação, onde quer que você esteja. Dessa forma você vai poder descobrir hoje, já, o que o futuro reserva de especial para a sua vida. Você vai poder descobrir se você está caminhando em direção à santificação, à edificação da sua vida, ou se você está caminhando apenas na direção das ofertas deste mundo em trevas. Mais crítico ainda que tudo isso são os nossos pensamentos, os nossos anseios reais. O que está dentro do nosso coração vai ocupar de alguma forma a nossa mente, e isto dirigirá sempre os nossos lábios, a nossa conduta, o nosso proceder. Os nossos pensamentos podem ser trabalhados e mudados, mas todos nós precisamos de ajuda. Nós aprendemos a ter o nosso corpo físico em um lugar e a nossa mente em outro. Muitas vezes presas, nossa mente presas em problemas ou preocupações do momento presente, às vezes problemas que nem podemos resolver. Ou até pior, possibilidade de problemas futuros que pode nem existir, pode nem acontecer. Ansiedade tem matado muitas pessoas nessa terra. Podemos fazer
isto até mesmo no serviço de Hashem, entoando cânticos a Hashem, mas com a nossa mente, os nossos pensamentos em outras coisas, em outros lugares, em outras pessoas, em outras situações. E Hashem sabe disso, porque Ele conhece os nossos pensamentos mais secretos, mais íntimos. Tem ali em Salmos, capítulo 139, versículo 23. Examine-me, Hashem, e conhece meu coração. Testa-me e conhece meus pensamentos. Yeshua também nos conhece. Mateus capítulo 9, versículo 4. Yeshua, sabendo o que eles pensavam, disse: por que vocês alimentam pensamentos maus no coração? A Ruach HaKodesh nos encoraja a termos um coração íntegro, correto, reto. Este é o princípio que nos trará mudanças reais na nossa forma de pensar, principalmente no tocante a Hashem. O serviço sagrado deveria nos encher de forças e vigor. Todos nós desejamos receber uma palavra profética sobre o nosso futuro. E ela já está diante de você, dentro do seu próprio coração. É o que diz a Ruach HaKodesh. O seu futuro está sendo exposto nesse momento a você. Se os seus sentimentos estão estruturados no medo, nos ciúmes, na ira, na inveja, em ilusões, na agitação do dia a dia, na inquietude, ou ainda na associação com algum tipo de pecado, peça forças a Hashem, humilhe-se diante dele e interrompa essa jornada na sua vida. Hashem deseja ajudar a você, mas você deseja receber essa ajuda de Hashem? Avalie a sua vida. Entretanto, se as suas inclinações são para as virtudes do amor, shalom, longanimidade, fidelidade, confiança e verdade, elas serão as placas indicativas na estrada da sua jornada de vida nessa terra. Placas que conduzirão você ao bem que Hashem separou para você. Avalie você os seus pensamentos se estão estruturados na palavra de Hashem e na realização dos seus desejos, ou se estão estruturados na palavra de Hashem, ou se estão estruturados nos seus desejos para atender às suas próprias necessidades pessoais. Eu afirmo, pelo poder da Ruach HaKodesh, que nada nem ninguém preencherá as suas necessidades. Esquece. Se você está infeliz hoje por algum motivo, procure saber por quê. Porque quando você pensar que você preencheu essa necessidade, outras piores surgirão. Nenhuma conquista nesse mundo preencherá o coração humano, porque somente a chama através de Yeshua é o nosso suprimento na medida exata que nós precisamos. Elisha foi cheio de unção, cheio da presença da Ruach HaKodesh. Elisha recebeu tanto poder, que mesmo depois de morto, os ossos dele pôde ressuscitar um outro morto, que havia sido lançado no túmulo dele. Melahim Bet, 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, versão JB. E aconteceu que enquanto eles estavam enterrando um homem, eles avistaram um grupo de ataque. Então eles lançaram o homem na caverna funerária de Elisha. E quando o homem foi baixado, ele tocou os ossos de Elisha.
Ele reviveu, se levantou, ficou em pé. Hashem deseja que tenhamos poder para produzir vida, que possamos nos colocar de pé. No texto que lemos da Brit Hadashah, em Marcos, capítulo 14, versículo 22 a 26, Yeshua estava para morrer. Celebrou seu Dat Mashir e fez um juramento empenhando sua palavra. Fez um voto profético dizendo que não mais beberia do fruto da videira até aquele dia em que ele beberia novamente. Beberia do fruto da vide no reino do céu. Yeshua cumprirá esta palavra. Yeshua está voltando para cumprir. E em breve, cada um de nós, o desejo do meu coração é que cada um de nós possa estar com Ele nesse reino milenar. Esse é o desejo do meu coração. E Yeshua foi morto pelos nossos pecados e ressuscitado no terceiro dia, está sentado à direita de Hashem, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Yeshua venceu a morte e nos deixou um exemplo de vitória. E cada um de nós hoje podemos dar um basta em situações que querem nos derrotar, se compreendermos que o poder da profecia está dentro do nosso coração, está nas nossas atitudes do dia de hoje. Observe as palavras que você tem proferido, principalmente em momentos difíceis. Se são palavras de vitória ou de derrota, se você poderá ter uma ideia, e aí você vai poder ter uma ideia de como será o seu futuro, se será de vitória ou será de derrota. Depende do que você está proferindo. Para nós fecharmos, irmãos, Hashem, através da Ruach HaKodesh, tem trabalhado muito com relação a estas questões na minha vida, na vida da minha esposa. E até aqui eu tenho experimentado coisas tremendas por parte do Senhor. E tenho certeza, no meu espírito, que o Senhor tem coisas ainda muito maiores para a nossa vida. E nós vamos viver cada uma dessas coisas. Nós vamos viver ainda mais pelo sobrenatural que Hashem tem para nós. O meu desejo é que cada um de vocês possa ter o desejo de experimentar o mesmo. Então profetize o bem sobre você, profetize o bem sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, filhas, profetize sobre a sua casa, com os seus pensamentos, com as suas ações, com o seu modo de agir, com o seu modo de falar, profetize com a sua santidade, principalmente no seu leito íntimo. Profetize, fale palavras que produzam vida com esperança e empenhe-se para cumprir as suas palavras. Este é um treinamento sagrado que mudará tudo ao seu redor e também o seu futuro. Podemos estar com uma última junta de bois arando a terra, mas dando o nosso melhor. Ainda que sejamos por algum motivo rejeitado, como foi a princípio Pinhas, mas que possamos compreender e entender que o Senhor nunca nos rejeitou, então que sejamos zelosos com o sagrado que pertence a Hashem. Ainda que sejamos perseguidos pelo ódio infundado de algumas pessoas, como ocorreu com Yeshua e todos os profetas de Hashem, ainda que sejamos lançados diante da face da morte, que possamos sempre escolher pela vida, e ainda entoar um cântico
um halel a Hashem, como fez Yeshua antes de partir nos seus momentos finais para o Monte das Oliveiras. Está escrito lá. Ele foi para o Monte das Oliveiras entoando um halel. Lembre-se do que a Ruach HaKodesh está nos ensinando. Você tem trazido à existência o seu próprio futuro. Que em nome de Yeshua passemos a profetizar somente o bem para cumprirmos a vontade de Hashem, de fazer de nós um povo forte e ativo, porque este é o desejo do Senhor. Aproprie-se você dessa palavra, aproprie-se você do bem, sirva em novidade de vida e com uma alegria. Resultados de bem virão sobre você. E isto é apenas o começo. Que aceitemos ser melhores para o nosso próprio bem e o bem de todas as pessoas que amamos ao nosso redor. Nós nunca estivemos sozinhos nessa jornada, nessa terra. Yeshua está conosco até a consumação dos séculos e deseja nos ensinar o que fazermos em cada situação, principalmente situações de dificuldades. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a Ruach HaKodesh ministra nesse dia, nesse lugar, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 30/7, teremos 2 parashot, 42 matot, tribos, e 43 Massaei, estágios. A Parashá Matot nos ensina sobre as leis das promessas e dos juramentos. A Torá descreve a batalha do povo de Israel e a vitória sobre os midianitas. As tribos de Reuven e Gad adiantaram-se para requerer sua herança a leste do rio Yarden, fora da Terra Santa, porque eles entendiam que a terra era apropriada para o seu rebanho. A Parashat Massaei descreve em resumo a rota percorrida pelo povo de Israel desde a sua saída do Egito, seguindo pelo deserto durante os 40 anos e concluindo com sua chegada às margens do rio Yarden, do rio Jordão. E assim segue. Convoco a todos a fazerem estas leituras e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça pelos Teus ensinamentos, pelas Tuas revelações. Nos ajude, Pai, a compreender que o nosso futuro está estabelecido na nossa própria mão. Hoje, nós podemos escrever a nossa história de vida hoje. E o Senhor deseja, Pai, que nós possamos fazer isso com a Tua ajuda, com a ajuda das Tuas mãos, para que a gente não venha sofrer o que o Senhor não tem para passarmos ou para sofrermos nessa terra. Nos ajude a compreender as Tuas revelações, nos ajude a sermos melhor, Pai, melhor, como eu tenho pedido para o Senhor, melhor para o Senhor em primeiro lugar. E certamente nós seremos melhor para os nossos irmãos ao nosso redor. Mas também seremos odiados por pessoas que não temem, não Te conhecem nessa terra. Nos ajude a suportar com confiança, nos ajude a entoarmos louvores, cantos, halel, não importa a situação, dando graça ao Senhor, sobre todas as coisas, é o que eu lhe peço. Nos ajude a sermos o modelo do Mashiach nessa terra, para que outras vidas sejam encorajadas através da nossa vida. Nós dependemos do Senhor, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.